caneta e papel na mão, que esse macete é a técnica de fazer porcentagem mentalmente. Funciona? Sim, tudo que eu tô colocando aqui funciona e funciona demais, até mesmo porque eu aplico e diversos alunos meus. Presta atenção, essa técnica, com a prática, no começo é igual qualquer coisa. Você vai andar de bicicleta, você cai, aí você levanta. E aí você vai, rala o joelho, rala a perna, cai. Opa. Chega uma hora que você tá andando de bicicleta. Você não esquece mais. Certo? Quem tá aprendendo a dirigir carro, no começo fica ali pensando pra passar a marcha. Chega uma hora que é automático. Tudo que você pratica muito se torna automático. Essa técnica ela é legal, que ela vai abrir sua mente para esse tipo de prática. E em qualquer situação que tiver uma porcentagem, você não vai precisar pegar uma calculadora. Se você praticar bastante, vai fazer qualquer porcentagem mentalmente. É só fechar o olho, pensar, abrir, vai estar a resposta. Não é brincadeira, tá? É muito sério isso que eu tô falando. E isso é tão legal porque hoje em dia, gente, você vai no banco a porcentagem, você pega um cartão de crédito, o cara quer te enrolar a porcentagem, você vai comprar uma roupa, desconto porcentagem, um aumento de com porcentagem. Porcentagem é uma coisa importante para a nossa vida, tá certo? Então, vamos lá. Esse daqui a gente vai detalhar com calma, porque é um pouco mais longo, algumas análises, mas a prática, ó, fechou o olho, abriu, tem o resultado. Porcentagem mentalmente, técnica dos 10%. Presta atenção, vamos começar aqui com o primeiro exemplo que fala aqui o A. 10% de R$ 257. Poderia ser 10% de qualquer coisa. Coloquei um exemplo de R$ 257. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que 10% de qualquer coisa no universo é simplesmente dividir por 10. 10% de qualquer coisa é dividir por 10. Então, é pegar 257 e dividir por 10. Eu vou achar os 10% disso. Mas eu vou além, a gente até já viu isso. Dividir por 10 é simplesmente voltar uma casa para a esquerda. É simplesmente escrever o número que você quer achar e voltar. A vírgula está aqui no final, né? Eu vou pegar essa vírgula, eu vou tirar essa vírgula daqui e vou trazer uma casa para a esquerda. Calma aí que apareceu 2 pontinhos aqui, né? Eita, vou colocar de novo, vai. Então, 257, voltou uma casa para a esquerda, 25,7 nada mais é do que 10% de 257. Então, quando eu falo mentalmente, é verdade, olha só. Quanto que é 10% de R$ 257, Renato? Peraí, fechei o olho. Opa, 25,7. Por quê? Eu peguei e pus o número do meu cérebro lá. 257, voltei uma casa. Ficou 25,7. Fiz ou não fiz mentalmente? Legal. Então, 10% de qualquer coisa é só dividir por 10. Que é simplesmente voltar uma casa para a esquerda de qualquer valor que você queira. Bom, legal. Mas aí a gente começa a evoluir. Evolução 15%. Como assim, professor? Mas o senhor me ensinou que 10% é só dividir por 10. Beleza, eu entendi. Mas e 15? Como que eu acho 15%? Olha só a evolução dos 10% aqui. Essa técnica é muito legal por isso. Então, o que a gente vai fazer? Galera, eu vou até colocar aqui embaixo o B, ó. 15% de 40, certo? Quilogramas ali. Bom, a técnica dos 10% é tão interessante e ela evolui assim que você faz por partes. Pensa comigo. Vamos primeiro pensar da seguinte forma. 15%, 15% não é a mesma coisa, olha só, que 10% mais 5%. Se eu somar, vai dar 15%. 10% mais 5%. Abrimos os 15%. Então, entendi, professor. Eu vou fazer o quê? Encontra os 10% dos 40. 10% de 40 dá para fazer de cabeça. Eu vou colocar aqui só para você ver. Vou até colocar aqui no cantinho, ó. É pegar o 40 e dividir por 10, porque 10% de qualquer coisa é só dividir por 10.
Beleza, professor, só voltar uma casa para a esquerda. Nesse caso dá até para cortar os zeros, é 4. 10% equivale a 4. Agora falta achar os 5%. Que legal. Mas aí eu vou além. Você concorda comigo que se 4 equivale a 10%, quanto que é a metade de 10%? Metade não é dividir por 2? Se eu pegar 10 e dividir por 2, eu não chego em 5%? Isso. Então, se eu pegar os 10% aqui, o 4, e dividir por 2, eu vou encontrar os 5%. 4 dividido por 2 é 2. O que eu tô fazendo aqui? Achei o 5%. 5% equivale a 2. Se eu somar 10%, que é 4, mais 5%, que é 2, eu tenho 6. No caso, 6 quilogramas. 15% de 40 é 6 quilogramas. Eu quero que você entenda. Professor, e se eu fosse fazer mentalmente isso? Vou apagar. Você tem que copiar tudo isso aí, hein? Mentalmente, olha como seria legal. Por isso que eu falei que você vai praticando. Olha, beleza, eu vou fracionar 10%. 10. Só dividir por 10, 40. Deu 4. Aí, se eu achei 10%, metade do que eu achei é 5%, é 2. Vai dar 6. Você tá entendendo? Achamos 10% e achamos os 5%. Aqui. Certo? Então, sempre pensa. Se você achou 10%, 5% é metade dos 10%. Achou os 10, é só dividir por 2 que você acha os 5. Legal, né? Então, vamos pro próximo? Vou apagar esse aqui. Vamos fazer agora, qual que é o exercício? C. Vamos pro C. 30% de 140 candidatos. Nós temos candidatos ali fazendo uma prova. 30% desses candidatos foram aprovados. Você vai fazer de cabeça, professor, mas você ensinou a técnica dos 10%. Oh, meu Deus do céu! 30% não é 10%, mais 10%, mais 10%. Você abriu, você explodiu esse cara. Se eu somar 10 mais 10 mais 10 dá 30. Ou simplesmente fazer 3 vezes 10% não dá 30 também? Sim. Tá vendo? Eu abrindo, pum, a sua mente. Olha só, então o que a gente vai fazer? Encontrar 10% dos 140. Olha só, é só pegar 140 e dividir por 10, né, professor? Porque 10% de qualquer coisa é só dividir por 10. Volta uma casa para a esquerda, aqui corta o zero, fica fácil. 14. Se 14 é 10%, eu sei que cada um desse vale 14. É só eu somar ou multiplicar por 3. Se eu fizer 14 mais 14 mais 14, eu tenho o resultado. 14 mais 14 dá quanto? Opa, minha cabeça vai tampar ali, né? Esse 14 ficou feio, não gosto. Vou arrumar ele aqui, tá? E não que fique bonito, né? Mas ficou menos pior. Então aqui ficou 28 mais 14. Ah, tá com dúvida? Vai lá, 28 mais 14. 8, 9, 10, 11, 12. Sobe 1. 3, 4, 42. Certo? 42 é o quê? 30% de 140 candidatos significa que 42 candidatos. Um exemplo aí pode ter sido aprovado, alguma prova, alguma coisa, né? Bom, 30%. Ou você faz lá, ó. Vou até mudar de cor a canetinha aqui. 3 vezes 14, que equivale a 42 também. Você entendeu? Eu tô jogando aqui um monte de informação. Mas eu quero que você pegue isso. Achou 10%? Você brinca com isso. Você acha 10%, se você quer já achar os 5%, você pega e faz a metade daqueles 10%. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Eu vou apagar, tá? Gente, eu tô apagando. Mas você vai ter o vídeo aí. Você pode assistir 50 milhões de vezes. Até mais, né? Ó. Pagando pra você refrescar a memória. Aí, dá uma aliviada no HD. Vamos pro exercício D. Rimou. Ó, 12 e... Professor, mas peraí, eu aprendi 10% eu aprendi. Aí, beleza, eu fui lá e aprendi também 30, porque eu acho 10 e vou somando. Mas aí, 12. Eu te dar situações aqui, muito legal.
12% não é de 110 questões. 12, eu vou até apagar porque aqui já tá o último, né? Não preciso ficar reescrevendo. 12% fraciona. Faz o seguinte, ó. 10% mais 1% mais 1% é igual a 12%, não é? Abre, explode. 10% você consegue achar? Fácil, né, professor? Porque o senhor já me ensinou. Olha só que é só pegar 110, dividir por 10, mas eu não preciso nem ficar montando essa conta, porque é simplesmente pegar o 110 e voltar uma casa para a esquerda, vai ficar 11. Então eu sei que esse cara aqui, que é 10%, equivale a 11. Agora eu tenho que achar o 1%. Aí vem a novidade. Aí tem duas formas de você pensar. Aqui você achou 10%. Se você pegar, aqui você achou 10%, ó, deixa eu marcar aqui para você. Aqui é os 10%, né? Para achar 1%, tem algumas formas. Eu vou mostrar a primeira. Você pode pegar esse valor que você achou dos 10%. Vou pegar outra cor aqui, peraí. O 11 e dividir por 10 de novo. Quando você dividir por 10 de novo, é simplesmente pegar o 11 e voltar uma casa para a esquerda. Lembra disso? Dividir por 10 é só voltar uma casa para a esquerda. 1,1. Esse é 1%. 1. Aí que eu vou explicar melhor ainda, hein? 1,1 mais 1,1. Como assim? Então, o que eu quis dizer para você? Você dividiu a primeira vez por 10, você achou 10%. Você pegou o resultado e dividiu de novo por 10, você encontrou 1%. E vou além. Tô te dando várias formas de pensar, tá? Vou além. Para achar 1% de qualquer coisa, é só dividir por 100. Então, qualquer coisa dividida por 100, você acha 1%. Anota depois tudo isso aí, hein? Então, por exemplo, você vai pegar o 110 e dividir por 100. Dividir por 100, olha que legal, que interessante. Dividir por 10 é voltar uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Dividir por 100 é voltar duas. Sempre. Então, você vai pegar o número e voltar aqui, ó. Uma, duas e pôr aqui a vírgula. Vai ficar 1,1. Certo? Legal, né? Então, eu te dei diversas dicas aqui. Dividir por 10 uma vez, achou 10%. Dividiu por 10 de novo mesmo o resultado lá, achou 1%. Ou simplesmente você pega e divide por 100, que acha 1% direto. E dividir por 100 é simplesmente voltar duas casas para a esquerda. Dividir por 10, volta uma. Dividir por 100, volta duas. Agora, nada mais é do que continha. Eu tenho aqui 11. Eu posso simplesmente até fazer, ó, 1,1 mais 1,1 não dá 2,2? Facinho, né? Se eu somar aqui, vai dar 13,2. Não é, ó? 11 inteiros mais 2 aqui vai dar 13. E o vírgula 2 vai ficar. Olha que legal. Então, 12% de 110 questões é 13,2. Legal? Bacana. Professor, se eu fosse fazer mentalmente, então você faria muito rapidinho, tá? Olha, quanto que é 10% de 110? Divide por 10 é 11. Eu vou fracionar 1% e 1%. É só pegar o 11 e dividir por 10 de novo. 1,1. Olha só, tô fechando o olho abrindo, já tô conseguindo enxergar. Somou 13,2. Claro que tudo exige prática. Como eu já citei, não existe milagre, mas existe atalhos que te fazem pensar, a praticar, até que você faça naturalmente. Legal! E vamos praticar. Quero que você refaça, muitas vezes volte a aulas anteriores, assista, refaça, intercale. Vou dar mais uma dica aqui. Começa a fazer macete 1, depois macete 3, depois macete 4, depois exercício 1. Começa a intercalar, mas sempre na ponta da caneta e do lápis. Muito bem organizado. Tamo junto. Até a próxima aula. Até o próximo macete.